Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos sentar-nos. Irmãos que nos acompanham também por essa transmissão. Hoje, a primeira sexta-feira coincide com esta festa tão bela da transfiguração de Jesus. Santo Inácio de Loyola, nas meditações dos seus exercícios espirituais, nos ensina e nos aconselha que quando nós vamos meditar, sobretudo uma passagem da vida de Jesus, que nós façamos aquilo que ele chama a composição de lugar, uma forma de nós acalmarmos, digamos assim, a nossa imaginação. Santo Inácio nos aconselha, nos recomenda a imaginarmos aquela cena que vamos meditar, para que assim nós possamos contemplá-la. Então, eu os convido a fazermos isso, a com a nossa imaginação nesse momento, nos colocarmos em seguimento de Jesus, nesse mistério da transfiguração. Podemos considerar as pessoas que aparecem nessa cena do Evangelho, podemos considerar aquilo que ali acontece e as palavras que ali são ditas. Jesus tinha muitos discípulos e dentre os seus discípulos, Jesus escolheu 12, os 12 apóstolos, para assim serem as 12 colunas do novo povo de Deus, o novo Israel, que ele vai redimir, que ele vai fundar com o seu sangue, com a nossa redenção. E dentre esses 12, Jesus escolheu 3, que estavam ainda mais próximos dele. E esses 3 acompanharam Jesus em momentos marcantes da sua vida. Por exemplo, eles vão contemplar Jesus desfigurado, Jesus humilhado na agonia no horto. Quando Jesus chega no horto, ele deixa os apóstolos um pouco mais distantes e chama esses 3, Pedro, Tiago e João, para que o acompanhem na sua agonia. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele também escolhe esses 3. Os 3 que vão contemplá-lo desfigurado, humilhado na agonia, também o contemplam no momento em que ele mostra o seu poder sobre a própria morte, ao ressuscitar aquela menina. E são estes mesmos 3 que, antes de o contemplarem desfigurado, hoje o contemplam transfigurado no Monte Tabor. Então, nas pessoas que contemplamos, temos esses 3. E por que esses 3? João era o discípulo a quem Jesus mais amava, porque era o discípulo que seguiu Jesus ainda muito jovem e por isso ele foi mais preservado. Era um coração inocente, um coração puro, mais puro ainda do que os outros no seguimento de Jesus. São Pedro era o discípulo que mais amava Jesus e foi aquele discípulo escolhido para ser o chefe dos apóstolos, o chefe da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Tiago, que vai ser o primeiro apóstolo a morrer mártir. O primeiro martirizado é Santo Estevão, mas o primeiro apóstolo martirizado foi São Tiago. Então esses 3 é que testemunham a transfiguração de Jesus. Eles sobem então a um monte, que a tradição nos indica como Monte Tabor, embora o Evangelho não dê o nome a esse monte, e lá acontece essa cena tão bonita. Jesus talvez se adianta um pouco na frente deles e se transfigura, ou seja, a sua figura, a sua imagem se transforma. Santo Tomás nos explica que, por mais que nesse momento pareça que acontece um milagre, mas em realidade o que aconteceu na transfiguração foi parar o milagre. Porque Jesus, na sua humanidade, contemplava o tempo inteiro a face de Deus. E aquele que contempla a Deus, aquele que tem a visão beatífica, a visão de Deus, a glória de Deus é tão grande que ela, de alguma forma, redunda, ela passa para o corpo e o corpo também fica reluzente, não é? Então Jesus deveria o tempo inteiro estar transfigurado. E ele não estava assim, ele se mostrava na aparência como todos nós. E ali na transfiguração, o que acontece? Jesus interrompe essa cessação desse milagre e ele deixa que os apóstolos contemplem um pouquinho da sua glória, mais ou menos como se ele levantasse assim a pontinha de uma cortina, para que eles pudessem contemplar a glória que Jesus tem lá no céu diante do Pai, né? Então é o mistério da transfiguração. E nós temos não somente a presença dos 3 apóstolos, mas aparecem também ao lado de Jesus Moisés e Elias. Moisés, como a própria palavra de Deus nos diz,
foi aquele que viu a Deus face a face. O livro do Êxodo nos diz que Moisés falava com Deus como falamos com um amigo. E essa visão que Moisés teve de Deus face a face fez com que acontecesse com ele aquilo que acontece hoje com Jesus. Ele também foi transfigurado. Moisés, depois, quando descia do monte, depois de falar com Deus, ele tinha que cobrir o seu rosto com um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque refletia nele aquela glória que ele tinha contemplado da face de Deus, né? Então Moisés está ali na transfiguração, porque ele também foi transfigurado, ele também viu a Deus face a face. Do outro lado estava Elias, o profeta que dizia: viva o Senhor em cuja presença eu estou. Elias também, a quem Deus se manifestou. Elias que, alimentado por aquele pão que o anjo lhe trouxe, caminhou 40 dias e 40 noites. Aquele pão que é um símbolo da Eucaristia, uma imagem da Eucaristia. Elias que no alto do monte também falou com Deus, Deus que se manifestou através daquela brisa suave e falou com Elias. Então, e por outro lado, Moisés representa toda a lei de Deus, e Elias representa os profetas, representa todas as profecias, e eles conversam com Jesus, ou seja, a lei fala de Jesus, Moisés nos fala de Cristo, Elias nos fala de Cristo. Moisés nos fala de Cristo, por exemplo, quando ele abre o mar e o povo atravessa. Cristo que com o batismo nos resgata, nos tira da escravidão do pecado. Moisés fala de Cristo quando ele imola o cordeirinho pascal, que é uma imagem de Cristo que é imolado por nós. E assim muitos fatos da vida de Moisés são uma figura de Cristo, né? E sobre o que Moisés e Elias conversam com Jesus? Sobre a sua paixão, sobre a sua próxima paixão em Jerusalém, né? Mas além de Moisés e Elias, nós temos também, como está representado aqui também na igreja, Deus Pai. Deus Pai que se manifesta através de uma voz e uma nuvem que os envolve a todos. A voz é a voz do Pai, e aquela nuvem que envolve a todos, que une a todos que estão ali, representa o Espírito Santo, que é o amor de Deus, que nos une, que nos põe em comunhão com Deus. E nesta cena, São Pedro, sempre muito pronto nas suas afirmações, né? Sempre muito primário, ao contemplar ali Jesus, São Pedro de repente diz: Senhor, como é bom estarmos aqui, eu não quero que essa cena acabe, eu quero ficar aqui. Então, se o Senhor quiser, nós vamos fazer uma tenda, um tabernáculo para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, para que os senhores fiquem aqui. E a gente podia perguntar assim: Pedro, e o senhor? E você vai ficar onde? Não, eu fico no templo mesmo, eu fico aqui, mas eu não quero perder essa visão. Só que, meus irmãos, rezar nem sempre é falar. Rezar nem sempre deve partir de nós nos dirigirmos a Deus. Rezar muitas vezes é também ouvir, é deixar tempo para que Deus nos fale. São Pedro falou algo muito bonito, mas ele falou na hora errada. Não era a hora de falar, era a hora de contemplar, era a hora de ouvir. Por isso que enquanto Pedro falava, o Evangelho nos diz: o Pai interveio e o Pai falou. O que o Pai disse? Este é meu Filho muito amado, ouvi-o. Como dizendo para Pedro: Pedro, não é hora de falar, é hora de escutar. Talvez a cena da transfiguração teria durado muito mais se São Pedro não tivesse falado. Mas ele falou, então o Pai interveio e diz: escute, este é meu Filho muito amado, escutai-o. E naquele momento, os discípulos, tomados de medo por aquela voz, caem por terra. Esse medo, meus irmãos, é o temor reverencial. Não é o medo que, por exemplo, nós sentimos diante de uma coisa má, não. Mas é aquele sentimento de reverência pela grandeza de Deus. Foi o mesmo medo que Pedro teve quando Jesus fez o milagre da pesca milagrosa em seu barco, e ele falou: Senhor, retira-te de mim porque eu sou pecador. É o medo, mas por sentir a sua indignidade. E os discípulos então caem no chão tomados por essa reverência, por esse respeito, por esse santo temor de Deus. E dali a pouco Jesus então se aproxima e toca nos discípulos e fala para eles: levantai-vos, não tenhais medo.
Deus não quer, meus irmãos, que nós sejamos movidos pelo medo. Quem se deixa conduzir somente pelo medo, fica paralisado. Às vezes a gente pode dar esse exemplo, né, olhando da nossa família, né, se perguntar, por exemplo, para um pai assim, ou melhor, perguntar para uma criança: você gosta do seu pai? Não, eu tenho medo dele. Certamente isso não deixaria o pai feliz, se seu filho tivesse dele simplesmente medo, mas não tivesse amor, não tivesse confiança. Se Deus se apresenta a nós como pai, claro, existe o temor de Deus, o santo temor de Deus, mas Deus quer que nós tenhamos por Ele sentimentos filiais, que nós olhemos para Ele, o reconhecendo como nosso Pai. E por isso Jesus fala para os apóstolos: levantai-vos e não tenhais medo. E é interessante que o Evangelho diz que os apóstolos, ao levantarem, não viram mais ninguém, senão somente Jesus. Isso também, meus irmãos, é um ideal de vida para nós. Ninguém, senão somente Jesus. Esse deve ser o nosso ideal. Nós queremos servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos seguir a Ele. E a nada mais e a mais ninguém. Ele é o nosso ideal. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. Porque nós o amamos, nós queremos oferecer a nossa comunhão reparadora. Nós queremos pedir a Ele perdão não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados das outras pessoas. Claro, primeiramente por nós, mas também pelos outros. E finalmente Jesus diz para os apóstolos, diz a eles, ordena a eles que não contem para ninguém o que eles acabaram de ver, senão somente depois que Jesus ressuscitasse. Porque a transfiguração tinha essa finalidade de preparar os apóstolos para que, quando o vissem desfigurado, humilhado e morto na cruz, não se esquecessem de que ele é o Filho amado de Deus Pai. Né? E todos os mistérios de Cristo só poderão ser bem compreendidos depois que ele passar pela sua morte e pela sua ressurreição. Jesus não queria ser conhecido simplesmente por aquele que faz milagres. Não, mas por aquele que veio para nos salvar. E depois que Jesus passa pela paixão, então sim, nós conseguimos entender melhor tudo aquilo que ele fez e que ele ensinou. Meus queridos irmãos, na hora da missa e quando nós fazemos a nossa adoração ao Santíssimo, nós podemos dizer também para nosso Senhor: Senhor, é bom estarmos aqui. Que grande graça, meus irmãos, para nós podemos ter a Santa Missa. Que grande graça para nós termos Jesus no Santíssimo Sacramento. Aqui, Jesus não está transfigurado, aqui ele está oculto, aqui ele está velado. Ele não mostra nem sequer a sua humanidade, mas nem por isso ele está menos real, ele está menos presente. A nossa fé nos garante, nos dá a certeza de sua presença. E nós não precisamos fazer para ele uma tenda, um tabernáculo. Ele já tem o seu tabernáculo, ele já tem o seu sacrário, o seu santuário, onde ele permanece conosco e onde muitas vezes ele permanece sozinho. Que nós temos essa consciência de virmos sempre que nós pudermos adorá-lo no Santíssimo Sacramento e podermos dizer para ele: Senhor, é bom estar aqui, é uma grande graça poder estar na vossa presença. Que a festa da Transfiguração renove a nossa fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, no valor da oração e na necessidade que temos de estar sempre na presença de Jesus sacramentado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.